Salmo 78, versos 1 a 33, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido. Nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Você pode se assentar? Existe muitas vezes uma sede que não alivia, a comida que não sacia, o dinheiro que não basta. Não é que não exista água para beber, mas às vezes, por estar bebendo água e matando a sede, não é o suficiente. Eu estou bebendo água, eu não estou bebendo suco na minha refeição. Se está bebendo suco, poxa, eu estou bebendo esse suco aqui da garrafa, não estou bebendo refrigerante. Quanto tempo que eu não bebo refrigerante? Não é que esteja passando fome, mas tem lá o arroz e o feijão, o arroz e alguma salada, alguma coisa. Eu estou comendo arroz e feijão e ovo. Quanto tempo que eu não como um churrasco? Mas não está passando fome.
está conseguindo pagar o aluguel, pagar as contas. Esse ano eu ainda não consegui viajar com a família. Sempre sonhando, planejando, iniciando projetos. Você já viu? Aquela pessoa que esse ano eu vou fazer tal coisa. Mas aí, logo no início do ano, começa um projeto. Aí enjoou desse projeto, vai para outro. Quando chega no mês de março, abril, a pessoa já começou uns 4 projetos na vida dela, não está dando andamento a nenhum deles. Por quê? Porque nenhum deles foi suficiente para saciar a vontade, o apetite, o desejo de não sei lá o quê, que muitas vezes ronda o meu e o teu coração. E aí, está sempre sonhando, planejando, iniciando projetos, mas aí mergulha numa preguiça, mergulha em vários momentos, horas de procrastinação, e está sempre trocando de ideal. Não realiza porque fica com preguiça, fica procrastinando. E aí depois, eu quero outra coisa. E fica assim, o tempo todo. Estamos finalizando o mês de setembro e talvez muitos de nós estejamos assim, ouvindo de tudo. A gente sempre quer ouvir alguma coisa nova, uma informação a nos agregar, a nos acrescentar, aquele podcast, aquela entrevista, aquele vídeo, aquele noticiário, aquela música. Sempre a gente quer ouvir algo novo, né, para nos saciar. Ou então cantarolando a música do momento, está sempre, tem que cantar novidade. Eu não sei, eu suponho que às vezes, pelo menos onde nós congregávamos, Rosane e eu, por onde passamos, é sempre, não tem música nova no louvor, não. Aquela música, não sei se acontece aqui, pastor Júlio, não sei se acontece aqui, Cleitão, não sei mesmo. Mas sempre era assim. Eu mesmo já fiz isso, irmãos, tá? Chegava para o pessoal do louvor, pessoal, já ouviram aquele louvor? Às vezes não era nem louvor, era uma música que falava de algo religioso e tudo a gente chama de louvor a Deus, e não é, né? Mas eu fazia isso, sempre querendo cantarolar a música do momento. Mas cantar, meu Deus, cantar hino da harpa, pelo amor de Deus, essas músicas com uma retidão bíblica, não, eu quero a novidade do rádio. Sempre assim, fazendo uma leitura, está sempre folheando alguma coisa para ler, uma notícia, um site que você entra para ler, às vezes um negócio curtinho, de 500 palavras, você não consegue ler, porque, meu Deus, quanto texto, não podia ser um tweet, não sei se chama mais tweet, mudou, né, que agora é outro nome lá, a ferramenta, não podiam ser esses 140 caracteres, tem que ler tudo isso, nada está bom, irmãos. Ou então, é um esforço em se desesperar com as dificuldades da vida. Já que eu não me sacio em nada, eu vou tentar me saciar tendo compaixão de mim mesmo. Tadinho de mim, como eu estou sofrendo. Querendo que esse ar de coitado satisfaça o nosso interior. Ou então, a busca pelo fim daquela preocupação. Quando aquele problema na minha vida for resolvido, aí eu ficarei satisfeito. É uma vida vazia, irmãos. Vazia de uma liberdade, entre aspas, que, na verdade, nos prende, nos aprisiona. Quando eu olho para esse texto aqui, versículo 29. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Então, quando você consegue se alimentar, seja intelectualmente, mentalmente, audivelmente, como é que se fala do paladar? Do paladar, da forma como for, sentimentalmente, emocionalmente, quando você consegue se alimentar daquilo que você quer buscar para a sua vida, do seu desejo, você vai com afinco, vai com vontade. Mas olha o versículo 30. Não refrearam o seu apetite, não se saciaram. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel.
Deus ele não compactua com esse estilo de vida insaciável. E aí, com tudo isso, versículo 32, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por quê? Porque quando o nosso coração é um coração insaciável, nós não reconhecemos as maravilhas de Deus no nosso caminhar. Nós não reconhecemos que foi Deus que nos deu a habilidade, a capacidade, a força para trabalhar e comprar o arroz com feijão. Nós não reconhecemos que foi Deus que nos possibilitou viver aquilo que nós estamos vivendo na nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, no nosso trabalho. Nós não reconhecemos, nós não exaltamos a Deus, porque Ele cuida de nós. Nós não reconhecemos as maravilhas de Deus na nossa vida. Não reconhecemos as enfermidades que Ele nos sarou. Não reconhecemos que mesmo passando por enfermidades, Ele está conosco. Não reconhecemos que mesmo que haja problemas, nós congregamos numa igreja bíblica. Não reconhecemos o cuidado de Deus nas mínimas áreas. Ainda que de vez em quando haja uma falta de entendimento, nós não reconhecemos a mulher de Deus que Ele colocou no nosso lado, em todos os momentos. O homem de Deus, os filhos que Ele nos deu, nos presenteou. Irmãos, eu era estéril. Como? Em qualquer momento da minha vida eu posso falar qualquer coisa com Deus em relação a, de repente, algum momento que a minha filha possa me desobedecer. Não posso. Claro, eu tenho que corrigi-la, orientá-la, instruí-la. Mas eu jamais posso reclamar com Deus. Eu era estéril. Eu tenho que louvar a Deus pelo presente que ela é na minha vida e na vida da minha esposa. Então, nós não conseguimos, muitas vezes, reconhecer o cuidado de Deus no nosso caminhar. E aí, qual é a consequência disso, irmãos? Versículo 33. Passa o tempo de forma vã e angustiante. Por isso consumiu os seus dias na vaidade. Vaidade aqui não é o termo de você ser vaidoso, mas é um termo que significa vazio, vão, vazio. Algo que não é palpável. Passa o tempo numa vida vazia. Nossos dias são consumidos numa vida vazia. E mais do que isso, irmãos, os anos vão passando na angústia. Nós ficamos angustiados porque nada satisfaz. Esse apetite insaciável, infelizmente, irmãos, parece com aqueles que se dizem de Cristo nos nossos dias. E eu falo isso porque, quando eu meditava nesse texto, seguindo o nosso plano de leitura, semana passada, o Espírito Santo me confrontou poderosamente, irmãos. Poderosamente. Muitas vezes o nosso coração está assim. Nós somos insaciáveis. É o título dessa mensagem, insaciáveis. Mas quando nós olhamos para o texto, versos 1 e 2, a Bíblia declara o seguinte: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E eu fiquei maravilhado, que eu fui meditando ao longo desse texto hoje, e eu fui vendo cada um dos textos aqui, das partes do texto, dos versos que nós lemos, apontando para o Senhor Jesus. Por quê? Mateus 13, 34 a 35, a Bíblia nos diz o seguinte: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. Jesus estava contando uma série de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Do que os versos 1 e 2 estão falando? Que nós deveríamos ouvir a Cristo. Mas nós não temos dado ouvidos aos ensinos de Cristo. Por isso nosso coração está insaciável.
Nós deveríamos ouvir, mas não temos dado ouvidos. Versos 3 em diante, o texto fala: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Uma instrução para que o povo transmitisse a cultura de Deus entre as gerações. Era necessário que isso acontecesse para que sempre tivesse um remanescente fiel a Deus, para que do povo de Israel nascesse o Messias, como Deus havia prometido. Então era por isso que o povo precisava transmitir a cultura de Deus de geração em geração. E nos nossos dias, irmãos, nós devemos transmitir às novas gerações a cultura cristã. Olha o que o texto fala em Efésios 6, 1-4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor. Como um filho vai ser obediente aos seus pais? No Senhor. Porque ele aprendeu dos seus pais a servirem a Cristo Jesus, o Senhor. Mas quando os filhos não aprendem a cultura cristã, não aprendem os ensinos de Cristo, não vivenciam isso, não é transmitido para eles, eles não obedecem aos pais no Senhor. Deveríamos também fazer isso. E por que deveríamos? O texto continua: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não honre pai e mãe, vai tudo bem na sua vida? Não vai, é lei do engano. É um lei do engano. Me lembrei de um exemplo claro disso, que nós aqui conhecemos, lamentavelmente, mas glória a Deus que Deus, Ele é poderoso e Ele age até o último momento, para a glória dEle. Isso nos alegra. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando um pai e uma mãe provocam o seu filho a ira, quando não o criam segundo os ensinos de Cristo. Só que tem filho por aí que fica querendo questionar os pais, quando os pais orientam, instruem: eu tenho que honrar e obedecer pai e mãe, mas o pai e a mãe não pode me irritar. Não pode irritar, porque deve orientar segundo o padrão de Deus, segundo o padrão cristão. E tem muito filho que não tem honrado, respeitado seus pais. Não pode, irmãos, não pode. No meio da igreja do Senhor não pode. Não pode. Versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Porque nós devemos transmitir a cultura de geração em geração, para que Cristo seja a nossa esperança. Colossenses 1, 26-28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, inclusive os filhos, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para quê? Para que Jesus seja a esperança do meu e do teu coração. Versículo 8. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração,
e cujo espírito não foi fiel a Deus. Uma responsabilidade pessoal, irmãos, de nos mantermos fiéis a Deus e de regermos o nosso coração. E eu fiquei maravilhado que todos esses textos foi o Espírito Santo me fazendo lembrar, e o Senhor me lembrou de Hebreus capítulo 3, versos 5 a 14. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ou seja, eu tenho que reger o meu coração, não endurecendo o meu coração a palavra de Deus. Como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Ou seja, não são os outros que vão conduzir o meu coração. Sou eu que tenho que cuidar do meu coração. Eu que tenho que ter cuidado para que no meu coração não seja encontrado assim, um coração mau e infiel. Sou eu que tenho que não endurecer o meu coração. Sou eu que tenho que reger o meu coração. Nunca haja coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, é possível se desviar sim da fé. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, se nós formos fiéis a Deus até o fim. Se. Aí do 9 ao 14, nós vemos aqui vários versículos falando sobre um povo que não guardou aliança, que recusaram a palavra, que se esqueceram das obras e das maravilhas de que Deus havia feito. É quando você e eu, e o texto aqui ele menciona, vou ler o versículo 12, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Nós, muitas vezes, não valorizamos a maravilha, a obra maravilhosa que Cristo Jesus fez quando nós ainda estávamos no nosso Egito espiritual. Nós não valorizamos como Cristo nos resgatou. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Nós não celebramos a festa da nossa Páscoa, Cristo, a nossa Páscoa, de lembrar que para o povo ser liberto do Egito, na última praga, foi necessário que os primogênitos morressem, e no arraial de Israel, onde o cordeiro havia sido morto, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse sobre os umbrais da porta, o anjo da morte passava sobre aquele lugar, sobre aquela casa, por isso Páscoa de passagem, e não feria, não matava o primogênito. Foi porque o cordeiro foi imolado, foi morto, que eles puderam ser libertos do Egito. Foi porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz para resgatar a mim e a você.
o seu sangue foi derramado. Foi dessa forma que ele nos resgatou do nosso Egito espiritual. Mas nós não celebramos ao Senhor, não reconhecemos com coração grato que Jesus nos salvou, irmãos, na cruz. Nós rejeitamos isso. Não é motivo da nossa alegria. Nós não jubilamos por isso. E eles também aqui se esqueceram disso. Dos versos 15 em diante, nós vemos o texto falando da água que Deus fez jorrar da rocha. E a rocha aqui simbolizava o Senhor Jesus Cristo. A rocha foi ferida para que dele jorrasse água. Jesus precisou ser ferido, morrer naquela cruz, para que a partir da sua morte, sua ressurreição, sua subida aos céus, ele derramasse o Espírito Santo, a água viva jorrasse do nosso interior. Veja comigo, João capítulo 7, versos 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, dá uma pausa aqui. Irmãos, se nós cremos em Jesus, rios de água viva correm do nosso ventre. De alguém cujos rios de água viva correm no seu ventre, esse alguém consegue ficar insaciado. Se rios correm no nosso ventre, irmãos. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus, ele falou isso aqui no ápice de uma festa que celebrava nesse ápice exatamente a água sendo tirada da rocha. E Jesus fala: eu sou essa rocha. Você lembra do povo com sede no deserto? Você está com sede? Vem beber de mim. E nós muitas vezes não fazemos isso, queridos, e ficamos insaciáveis. Dos versos 17 a 31 do Salmo 78, nós vemos que eles, olha, tá bom, deu água para a gente, mas será que ele pode dar uma carninha? Ah, uma carninha era bom, né? Eu estou comendo maná, mas o maná não é suficiente para mim. Eles eram insaciáveis. Insaciáveis. 1 Coríntios 10, 3 a 6. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Claramente a Bíblia está falando que Jesus era, aquela rocha simbolizava Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, para que você e eu não fiquemos insaciados, como o povo no deserto era insaciável. Esse registro do Salmo 78 está aqui na Bíblia, em que o texto fala claramente que, no verso 29, então comeram e se fartaram bem. Se fartaram bem, não foi pouco. Eles se lambuzaram de comer, pois lhes cumpriu o seu desejo. Mas só que o versículo 30 já fala, não refrearam o seu apetite. Comeram bem, o desejo foi atendido, mas não saciou. Não saciou. Isso aqui está escrito para que você e eu não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Para que você e eu não queiramos saciar a nossa vida nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos planos, nos nossos projetos. Não, irmãos, não. Então, como? Como nós podemos nos saciar, queridos? Essa é a pergunta. Porque você vestir uma roupa nova. Esqueci de falar de roupas também, né?
Tem gente que, se não tiver o armário abarrotado de peça nova, eu não tenho roupa. Eu acho isso cúmulo, irmãos. Eu não quero falar de mim, não, deixa para lá. Eu acho isso cúmulo, irmãos. Sabe? A pessoa não usa roupa e fica doando roupa que nunca usou, porque eu tenho essa roupa há 5 anos. Algumas lá a pessoa não, sabe? Mulherada que gosta de muitos calçados, um monte de calçado lá, né? Eu não tenho um calçado para vestir. Foi chamado para uma festa. Meu Deus, eu não tenho roupa. Como não tem roupa, gente? Eu louvo a Deus porque minha esposa não é assim. Graças a Deus. Louvo a Deus por isso. Mas tem gente que é assim. Eu não tenho... minha televisão é tão antiga, né? Vai começar a Copa do Mundo ano passado, né? Eu preciso comprar uma TV nova, maior. Porque a que tinha, que já era tamanho bom, não era suficiente para assistir, mas tem que comprar uma nova, porque não sacia. Telefonezinho, um Samsung J2, J1, A2 não serve não, tem que ser um iPhone 1000, eu não sei nem que versão tá. Todo ano tem que trocar. Sem necessidade, irmãos. Porque nós somos muitas vezes insaciáveis. Nós somos assim. Então, como saciar-se? João capítulo 6, meditação de hoje. Nossa meditação bíblica de hoje. Vamos ver alguns versículos. João 6, abra comigo, por favor, sem preguiça. Abra sua Bíblia. A partir do verso 22. No dia seguinte, isso aqui depois que Jesus havia multiplicado pães e peixes, a primeira multiplicação. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus, e, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, nós estávamos te procurando tanto, Senhor. Onde é que o Senhor estava? Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Dá uma pausa aqui, irmãos. Jesus chamou Deus de Pai, que Deus é o Pai. E aí, ele diz, tá bom, o Senhor está dizendo que o Senhor é filho de Deus, que o Senhor é o Cristo, beleza. Mas que sinal o Senhor pode fazer para que nós creiamos que o Senhor é o Cristo? Eles têm amnésia, irmãos, sofreram de amnésia. Porque, volta comigo, por favor, versos 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Calma aí. Eles
pelo milagre, eles tinham reconhecido que Jesus era o Cristo. Mas quando Jesus falou que o Cristo não veio para saciar a fome natural da carne, que todo ser humano tem, então me mostra aí a verdade, se o Senhor é o Cristo mesmo. Se o Senhor não veio para saciar a fome da minha barriga, como é que eu posso crer que o Senhor é o Cristo? Sou você e eu, irmãos. Você e eu somos nós. Quando nós sabemos que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, reconhecemos quando Ele opera na nossa vida. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, aleluia, glória a Deus. Aí, quando nós somos confrontados pela palavra do Senhor, mostrando que não são as nossas necessidades básicas humanas serem saciadas, que Ele não veio para isso, mas que, na verdade, nós devemos crer nele. Aí, Jesus, será que o Senhor é Deus mesmo na minha vida? Jesus, desse jeito eu não sei não, hein? Não sei se eu quero continuar te seguindo ou não, Jesus. É igualzinho, irmãos. Mas olha a diferença, volta para o capítulo 4, olha a diferença de quem reconhece de verdade que Jesus é o Cristo. A mulher lá em Samaria, aí no versículo 25, Jesus traz um ensino importante, que eu não vou entrar na questão aqui. Aí a mulher diz o seguinte, versículo 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Nos anunciará, nos ensinará, declarará. E nós vamos seguir os ensinos dele. Jesus já estava ensinando. Aí ela, poxa, quando Cristo vier, Ele vai nos ensinar. Mas Jesus já estava ensinando. Ela sabia para que o Cristo viria, para anunciar tudo. Aí depois, mais à frente, olha o que o texto fala, versículo 42. Essa era a expectativa da mulher que aguardava o Cristo, ainda que estivesse no seu pecado. E ela foi confrontada. Versículo 42. Ela foi atrás da população, declarou que Jesus estava ali. Eles vão até Jesus e pedem que Jesus fique com eles. E por causa das palavras de Jesus, olha o que eles dizem. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o cozinheiro, o meu padeiro, o meu Papai Noel, o meu curandeiro, o realizador dos meus sonhos. Não, o Cristo, o Salvador do mundo. Então aquela multidão que reconheceu que Jesus era o Cristo pelos milagres, de saciar a necessidade humana, quando Jesus confrontou eles com a verdade, que eles deveriam não segui-lo por aquilo que saciava o ventre, mas pelo alimento espiritual. Então eu não sei se o Senhor é o Cristo. Eles não sabiam, eles não aguardavam Cristo coisa nenhuma, irmãos. E muitas vezes nós ficamos insaciáveis, porque nós não cremos em Jesus Cristo de verdade. É isso que acontece, irmãos. Aí continuando, capítulo 6. Capítulo 6, verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam alimentar a barriga, irmãos. Jesus falando da verdade espiritual. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Ou seja, por que nós não nos saciamos com Jesus? Porque nós não cremos em Jesus como deveríamos crer. É simples assim, irmãos. Nós não cremos nele, não confiamos nele e não queremos nos comprometer com seus ensinos. Por isso que nós ficamos insaciáveis. Porque se nós crêssemos em Jesus, Jesus seria o suficiente para nós, irmãos. Aí o texto continua: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como nós nos saciarmos comendo do pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós buscamos saciar a nossa vida com tantas coisas, de tantas formas, mas nós nos esquecemos que, se Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, nós já estamos saciados. Ele nos basta. Não precisamos de nada mais. Ele nos satisfaz. Salmo 23, verso 1. O pastor Marconi citou no início do culto. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Eu tenho Jesus, eu preciso de que mais? Você tem Jesus, você precisa do que mais? Salmo 73, 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Não tem sonho, não tem projeto, não tem casa, não tem faculdade, não tem empresa, não tem filho, não tem casamento, não tem cura, não tem nada que eu deseje, que eu deveria desejar mais do que ele. Colossenses 3, versos 3 e 4. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, deveria se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Nós precisamos nos saciar em Jesus, irmãos, todos os dias. Todos os dias, quando a nossa vontade gritar mais alto, que nós nos saciemos em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, te agradeço por ter me confrontado naquele dia, Senhor. Coração mau, infiel a Ti, mas que por Tua graça o Senhor nos confronta, Senhor, e nos mostra onde nós temos errado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter o coração na eternidade, a ter o coração nas coisas espirituais, naquilo que não perece, que a traça e a ferrugem não podem destruir, Senhor. Ajuda-nos a colocar a nossa esperança em Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos a tê-lo de verdade como nosso Senhor. Ajuda-nos a reconhecer que Ele veio nos salvar e não nos abençoar nas coisas daqui dessa terra, ainda que o Senhor faça por amor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a promessa que o Senhor nos fez da vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, quando o nosso coração estiver inclinado às coisas desse mundo. Nos mostra aquilo que o Senhor fez por nós. Nos mostra, Senhor, nos lembra dessa verdade. Nos lembra dessa verdade, Senhor, para que nós possamos nos saciar completamente em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos a regermos os nossos corações e a nos mantermos fiéis a Ti.
É isso que eu clamo a Ti, Senhor, juntamente com os meus irmãos. Ajuda-nos por Tua graça e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. Amém.